Olá, pessoal. Começando então o nosso quinto vídeo da segunda semana de aulas sobre matrizes, tá? Na aula de hoje eu vou falar sobre a matriz transposta e algumas outras matrizes especiais que também são importantes, tá? Então vamos lá. Sobre matriz transposta, o que eu vou falar com vocês? A matriz transposta, ela é uma matriz em que acontece o seguinte: se eu tiver uma matriz A de ordem de tamanho m por n, n linhas e n colunas, a transposta dessa matriz vai ter n linhas e m colunas, tá? Isso daqui a gente vai entender melhor quando eu der o exemplo. Então, observa bem o seguinte: o que é a transposta de uma matriz? Para você obter a transposta da matriz, você vai fazer o seguinte: você vai fazer uma linha virar a coluna da transposta. Linha vira coluna. O que significa isso? Se eu te der uma matriz A, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui a minha matriz A. Essa minha matriz A, ela tem 3 linhas de 2 colunas. Ela é 3 por 2. Tá? Como é que eu vou calcular a sua transposta? A transposta dessa matriz, eu vou seguir isso aqui. Linha vai virar coluna. Então, a primeira linha vai virar, a primeira linha 2, 3 vai virar a primeira coluna 2, 3. A segunda linha 4 e 5 vai virar a segunda coluna. E a terceira linha 6, 7 vai virar a terceira coluna 6, 7. Perceba que essa matriz é 3 por 2 e a sua transposta, que é denotada por AT, a transposta, vai ser uma matriz 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas. Tá? Então, esse é o procedimento para obter a transposta. Linha vira coluna. E a gente sempre vai ter essa inversão na ordem da matriz. 3, 2, virou 2, 3. Como eu expliquei no início, se a matriz é n por n, a transposta dessa matriz vai ser n por n. É importante entender o seguinte: como que é a transposta de uma matriz, que eu vou chamar aqui de B? Vou dar exemplo de uma matriz que seja uma matriz coluna. 2, 3, 4. Essa matriz aqui tem 3 linhas e uma coluna, é uma matriz coluna. Se eu calcular a transposta dessa matriz B, o que vai acontecer? Cada linha vai virar uma coluna, então vai acontecer isso daqui, vai ficar assim, 2, 3, 4. Ou seja, a transposta de uma matriz coluna é uma matriz linha. E observa a inversão, 3 por 1 virou uma matriz 1 por 3. A transposta da matriz coluna é uma matriz linha e a transposta da matriz linha também é uma matriz coluna. Você pode fazer aí e verificar. Tá? Gostaria de acrescentar uma coisa aqui que é importante. Como é que é a transposta de uma matriz que só tem uma entrada? Tá? Se eu tiver uma matriz A que seja assim, só tem uma entrada, só o número 5. Como que é a transposta dessa matriz? A transposta dela é ela mesma. Tá? Então, a transposta dessa matriz é igual a ela mesma. Beleza? Então, esse é o caso em que a gente tem uma matriz que só tem uma entrada. Bom, falar um pouquinho sobre as propriedades da matriz. Estou tentando acelerar esse vídeo, galera, para não ficar um vídeo muito extenso. Até porque é fácil de entender isso aqui. O que é matriz transposta, eu falar de matriz simétrica, antissimétrica e tudo mais. Tá? Sobre a matriz transposta, eu coloquei na apostila as propriedades. Né? Então, eu falei, dado A, B e lambda, sendo A e B matrizes e lambda um número real qualquer, um escalar, então a gente tem as seguintes propriedades. A primeira, A mais B transposta é igual a A transposta mais B transposta. A segunda, a gente tem que, se eu quiser calcular a transposta de um produto entre uma matriz e um escalar, isso é a mesma coisa que pegar o escalar e multiplicar pela transposta só da matriz. A terceira propriedade, coloquei que a transposta da transposta é igual à própria matriz A. E a quarta propriedade, eu disse que se você tiver um produto e quiser calcular a transposta desse produto, basta você pegar e calcular o produto das transpostas em ordem inversa. Essa propriedade, essa última propriedade aqui é muito importante, tá? A gente vai fazer um exemplo mostrando cada uma delas, mas eu quero que você preste atenção nessa daqui e anote o que eu vou falar. Essa propriedade aqui ela serve até para mais de 2 matrizes.
Então, a transposta de um produto de matrizes é a mesma coisa que o produto das transpostas, só que em ordem inversa. Anota essa frase. A transposta de um produto é o produto das transpostas, só que em ordem inversa. Por que isso? A gente tem A e B. Por que eu falei em ordem inversa? Aqui virou B e A. Isso daqui pode se estender para mais duas matrizes. Você pode ter A, B e C. E aqui vai ficar C, B e A, em ordem inversa. Tá? Então vamos lá, vou colocar o exemplo exatamente que está na apostila e aí a gente discute rapidinho. Então vamos lá. Vou pegar aqui a matriz A que eu dei na apostila, que é 2, 3, 1, menos 3. A matriz B, que é menos 1, 2, 5, 3. E um número real qualquer, que eu dei o número 2 aqui. E aí eu pedi que a gente tentasse fazer, verificasse como essas propriedades funcionam, né? Então, presta atenção rapidinho, é tranquilo de resolver isso. Primeira propriedade, utilizando aquelas matrizes lá. Para que é importante essa propriedade? O importante é o seguinte, se eu colocar numa lista de exercícios para você calcular a transposta de A mais B, o que você pode fazer? Você pode fazer isso de dois jeitos. Você pode adicionar as matrizes A e B, pega essa soma e calcula a transposta, ou seja, faz linha virar coluna. Ou você pode fazer de outra maneira, que vai chegar ao resultado igual, vai chegar ao mesmo resultado, que é você pega a transposta da primeira matriz e a transposta da segunda e efetua a adição entre elas, que você vai obter o mesmo resultado. Tá? Então, essas propriedades servem para te mostrar isso. Então, vamos lá. A primeira, se eu fizer da primeira forma, vou fazer A mais B transposta, ou seja, vou efetuar a adição primeiro e depois vou calcular a transposta. Quem que é a matriz A mais B? Vou escrever a matriz A, 2, 3, 1, menos 3, mais a matriz B, que é menos 1, 2, 5, 3, e vou efetuar essa adição. Depois que eu efetuar a adição, olha o parênteses aqui. Aí eu calculo a transposta. Então, eu efetuo a adição, depois calculo a transposta. Como é que vai ficar esse resultado? 2 mais menos 1 dá 1, 3 mais 2 dá 5, 1 mais 5 dá 6, menos 3 mais 3 dá 0. Calculei a adição, agora eu vou calcular a transposta dessa adição, dessa soma. Então, vamos lá. Linha vai virar coluna. Então, a matriz que eu vou obter vai ser a primeira linha vira a primeira coluna, a segunda linha vira a segunda coluna. Tá aí, então, A mais B transposta dá esse resultado. Mas eu poderia, seguindo a minha propriedade, ter calculado isso de outro jeito. Qual seria o outro jeito? Calcular a transposta e calcular a B transposta e efetuar a adição. E aí eu teria o mesmo resultado. Então vamos ver, quem que é a transposta da matriz A? Linha vira coluna. Então vai ficar 2, 3, 1, menos 3. Então linha virou coluna, segunda linha, segunda coluna. E quem seria a B transposta? Linha vira coluna e a outra linha vira outra coluna. Então eu tenho A transposta mais B transposta. Está aqui as duas matrizes. Agora é só efetuar a adição dessas duas transpostas e eu devo chegar ao mesmo resultado. Então, a gente vai ter 2 mais menos 1 dá 1, 1 mais 5 dá 6, 3 mais 2 dá 5, menos 3 mais 3 dá 0. Olha lá, o mesmo resultado. Então, se eu pedir para você calcular isso, você pode simplesmente fazer desse jeito. Ou, se eu te pedir para fazer essa conta, você pode fazer essa daqui, que a gente vai chegar ao mesmo resultado. Ou seja, A mais B transposta é igual a A transposta mais B transposta. Beleza? Segunda propriedade. Vamos lá. A segunda propriedade diz o seguinte: se você tiver um número multiplicando por uma matriz e quiser calcular a transposta desse produto, você pode simplesmente calcular a transposta da matriz só e multiplicar pelo mesmo número que você vai chegar ao mesmo resultado. Fazendo com números aqui vai ficar mais fácil de visualizar, né? Seguindo o nosso exemplo lá. O primeiro modo de fazer é calcula o produto primeiro, o resultado que der você calcula a transposta. Tá? Então, como é que vai ser esse produto? Quem que é o número que eu dei? 2. O escalar é o 2. Então, eu vou ter o 2 multiplicando pela matriz A. Quem que é a matriz A? 2, 3, 1, menos 3. Primeiro, eu vou efetuar essa multiplicação e o resultado eu vou calcular a transposta. Então, essa é a primeira maneira de fazer. Como é que fica isso daqui? 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes menos 3, menos 6.
Fiz isso, calculo a transposta. A transposta vai ser linha vira coluna. Então, 4, 6, segunda linha vira segunda coluna, 2 menos 6. Então, esse é o resultado fazendo desse modo. Se eu fizer do outro modo, pego o lambda e multiplico pelo A transposta. Eu tenho que chegar ao mesmo resultado, como diz a propriedade. Então, quem que é o lambda no nosso exemplo? 2. Vou multiplicar pela transposta. Quem que é a transposta da matriz A? Linha vira coluna. Linha vira coluna. E aí o resultado vai ser 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes menos 3, menos 6. Cheguei ao mesmo resultado, percebe? Só que aqui foi muito mais rápido do que do primeiro modo. Tá? Então, isso é interessante. Na propriedade, se eu te der isso aqui e pedir para você calcular isso numa questão de prova, você pode calcular desse jeito que você vai chegar ao mesmo resultado. Tá bom? Então, vamos lá. A outra propriedade, a 3, é a mais óbvia. Que significa que se você pegar a transposta da matriz e calcular a transposta da transposta, né, a transposta da transposta, você vai obter a matriz original novamente. Então, vamos lá. Terceira propriedade. Se você fizer A transposta, isso vai dar a própria matriz A. Vamos de novo. Quem que é a matriz A transposta? Quem que é essa matriz A transposta? É a transposta da matriz A, que vai ser 2, 3, linha vira coluna, 1 menos 3. E aí, pega essa matriz, que é a transposta, né? Fiz a transposta dela aqui. E agora, essa matriz eu vou calcular a transposta. Quando eu calcular a transposta, a linha vai virar coluna. Então, o que era linha virou coluna. O que era linha virou coluna, para eu achar a transposta. Agora, quando eu calcular a transposta de novo, o que é linha vai virar coluna de novo. 2, 1, 2, 1. 3 menos 3, 3 menos 3. Então, olha bem, essa daqui é a A transposta. Peguei lá e calculei a A transposta. Quando eu pego a A transposta e calculo a transposta dela, eu obtenho essa matriz, que é a própria matriz A. Tá certo? Então, a transposta de uma transposta é a própria matriz original. Beleza? Bom, propriedade 4. Essa daqui que é muito importante que vocês saibam. Isso aqui facilita muito, inclusive em questões de concurso, eu já vi muito cair questões que você precisa utilizar essa propriedade. E que ajuda muito, né? Se você souber isso aqui, você ajuda muito a resolver a questão mais rápido, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui a matriz A. Vou fazer primeiro, né? A, B, transposta. Como é que vai ficar isso? Pega a matriz A, que é 2, 3, 1, menos 3. Pega a matriz B, que é menos 1, 2, 5, 3. Então, primeiro eu vou calcular esse produto e o resultado desse produto vai dar uma matriz em que eu vou calcular a transposta. Tá? Então, olha só. Como é que vai ficar esse resultado aqui? Fazendo o produto rapidinho, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 15 dá 13. 2 vezes 2, 4. 4 mais 9 dá 13. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 menos 15 dá menos 16. 1 vezes 2 dá 2. 2 menos 9 dá menos 7. Agora que eu calculei o produto, agora eu tenho que calcular a transposta desse produto. A transposta do produto. E como é que vai ficar essa transposta? Bem rapidinho. Linha vai virar coluna, 13, 13. Linha vai virar coluna. Feito aqui, agora vamos fazer o contrário. Vamos fazer o outro lado da igualdade. B transposta vezes A transposta e vamos ver se não vai dar o mesmo resultado. Quem que é a transposta da matriz B? Linha vira coluna. Então vai ficar menos 1, 2, 5, 3. E vou multiplicar pela transposta da matriz A, linha vira coluna. Ok? Feito isso, agora é só calcular o produto da B transposta com a A transposta. Percebe a ordem? Aqui era o produto AB, aqui é B transposta vezes A transposta, por causa daquela frase que eu mencionei no início. Então, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 mais 15 dá 13. Menos 1 menos 15 dá menos 16. 4 mais 9 dá 13. 2
menos 9 dá menos 7. Então, cheguei ao mesmo resultado, só que desse modo aqui, aparentemente, é mais fácil, né? Calcula o transporte do produto, você consegue fazer mais rápido. Então, essa propriedade é interessante. Se eu pedir numa prova para você calcular a transposta de um produto, você vai calcular o produto das transpostas, só que em ordem inversa. Tá? Bom, dito isso sobre matrizes transpostas, deixa eu falar um pouquinho sobre outras matrizes que são importantes. Para começar, a matriz simétrica. Tá? Vamos lá, rapidinho. Matriz simétrica. O que é a matriz simétrica? A matriz simétrica é aquela matriz em que ela é igual à própria transposta dela. Tá? Então, vou colocar um exemplo aqui. Coloquei uma matriz A 3 por 3. Vou calcular a transposta dessa matriz. Quem que vai ser a transposta dela? Linha vira coluna. Então, vai ficar 3, 2, 6, 2, 4, 7, 6, 7, 4, 5, né? Tá aí, calculei a transposta. Linha vira coluna. Tá? O que você percebe? Essas duas matrizes são iguais, ou seja, a matriz A é igual à própria transposta dela. A é igual à transposta, e quando isso acontece, a gente chama essa matriz de matriz simétrica. Isso sempre vai acontecer, é fácil identificar uma matriz transposta pelo seguinte. Se você pegar a diagonal, é fácil identificar a matriz simétrica, né? Pelo seguinte, se você pegar a diagonal principal, os números que são simétricos, né? As entradas que são simétricas em relação à diagonal principal são iguais. Ou seja, o 2 é igual ao 2 aqui, o 6 é igual ao 6 aqui, ó, que está oposto, né? Está simétrico em relação à diagonal principal, e o 7 é igual ao 7. E sempre que isso acontecer, a diagonal principal pode ter quaisquer valores, mas as outras entradas que são simétricas em relação à diagonal principal são todas iguais. Tá? Então, sempre que isso acontece, a gente tem uma matriz simétrica. Uma das coisas que é interessante falar sobre a matriz simétrica. Se você calcular o produto de A vezes a sua transposta, pega essa matriz e multiplica por essa, o resultado vai dar uma matriz. E essa matriz que resulta, ela é uma matriz simétrica também. Tá? Bom, matriz antissimétrica. É quase a mesma coisa do que a gente tem aqui na simétrica. Vai mudar pouca coisa. Vamos lá. O que é a matriz antissimétrica? A matriz antissimétrica é aquela matriz em que A transposta é igual a menos A. Veja, a simétrica é A transposta é igual a A, positivo. E a antissimétrica, A transposta é igual a menos A. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de uma matriz antissimétrica. Vou colocar aqui. Aqui é a minha matriz A. Vamos calcular a transposta dessa matriz para a gente ver o que acontece. A transposta da matriz A, eu só vou fazer linha virar coluna. Então, essa primeira linha vai virar a primeira coluna. 0, 2, menos 3. Menos 2, 0, menos 4. E 3, 4, 0. Só para você entender, acabei de calcular a transposta. Quem que é a menos A? Essa é a matriz A. A menos A vai ser aquela matriz em que todas as entradas são multiplicadas por menos 1. Tá? Então, menos 0 é a mesma coisa que 0, né? Menos 2, aqui vai ficar 3 positivo, vou trocar o sinal de todo mundo porque eu estou multiplicando por menos 1. 2, 0, 4, menos 3, menos 4, 0. Olha que interessante. A transposta da matriz é igual ao negativo dessa matriz, ao oposto dessa matriz, a menos A. Então, A transposta é igual a menos A. Essas duas matrizes são iguais. E isso caracteriza uma matriz, então, que a gente chama de antissimétrica. Então, a gente diz que A é uma matriz antissimétrica porque a sua transposta é igual ao seu oposto. Tá? Difícil isso? Nem um pouco, né?
Uma das maneiras de você identificar uma matriz antissimétrica é o seguinte: a diagonal principal só tem zero, tá? Então, toda matriz antissimétrica é assim: a diagonal principal só tem zero. E quando você olha os elementos, as entradas que estão simetricamente dispostas em relação à diagonal principal, a gente tem 2 menos 2, ou seja, a gente tem um número e o seu oposto. Menos 3, o oposto dele é o 3. Menos 4, o oposto é o 4. Então, isso acontece na antissimétrica. Então, a gente tem a diagonal principal que só tem zero, e os números que estão dispostos simetricamente em relação à diagonal principal, eles são números que são opostos uns dos outros. Tá? Então, isso caracteriza a matriz antissimétrica. Bom, próxima, matriz normal. Então, vamos lá. O que é uma matriz normal? A matriz é normal quando A vezes A transposta é a mesma coisa que a transposta vezes A, ou seja, ela tem a comutatividade válida para esse caso. Matriz vezes a sua transposta é igual a transposta vezes a própria matriz. Então, eu posso trocar essa ordem que o resultado é o mesmo. Sempre que isso acontecer, a gente vai ter uma matriz que é chamada de matriz normal. Isso não acontece para todas as matrizes não, tá? Isso, quando acontece, a matriz a gente vai dizer que ela é uma matriz normal, beleza? Então, vou dar o exemplo que eu coloquei lá na apostila. 3, 4, menos 4, 3. Quem que é a transposta dessa matriz A? A transposta dela é isso daqui, ó. Linha vira coluna. Linha vira coluna. Vamos verificar agora. Vou fazer A vezes A transposta e A transposta vezes A. Se der o mesmo resultado, então essa matriz A a gente vai chamar ela de matriz normal, tá? Então, se eu pegar A vezes A transposta, é 3 menos 4, 4, 3. Essa é a matriz A. Estou multiplicando pela transposta, que é 3, 4, menos 4, 3. O resultado vai ficar 3 vezes 3, 9. 9 mais 16, 25. 12 menos 12, 0. 12 menos 12, 0. 16 mais 9, 25. Então, A vezes A transposta deu isso. Agora, o contrário. A transposta vezes A. Então, primeiro eu vou pegar a transposta, vou escrever aqui. E agora eu vou pegar a matriz A, vou escrever aqui. Quando eu efetuar esse produto, 3 vezes 3, 9. 9 mais 16, 25. Menos 12 mais 12 dá 0. Menos 12 mais 12 dá 0. Mais 16 mais 9, 25. Então, A vezes A transposta deu essa matriz. Quando eu fiz o inverso, A transposta vezes A deu a mesma matriz. Então, significa que A vezes A transposta é igual a transposta vezes A. E isso implica que essa matriz A é uma matriz normal. Tá? Então, você pode calcular esse produto mais devagar. Eu fiz aqui rapidinho de cabeça, justamente para a gente adiantar o vídeo, não ficar um vídeo muito extenso. Tá? E depois da matriz normal, a última aqui para fechar, a matriz ortogonal. Tá? Vamos lá. Matriz ortogonal. Então, o que caracteriza a matriz ortogonal? A matriz ortogonal ela é caracterizada pelo seguinte. A transposta da matriz original é igual à sua inversa. Isso caracteriza uma matriz ortogonal. Mas, professor, a gente não estudou matriz inversa ainda. Sim, a gente vai estudar na 4ª semana de aula de matriz inversa. Então, é por isso que eu vou tentar mostrar algumas coisas para vocês aqui. A inversa da matriz, eu vou fazer uma associação com números reais aqui para você entender. Imagina que eu te dou um número x, número real x, que vale 3. Tá? Eu te dei um número real x que vale 3. Quem que é o inverso multiplicativo do 3? Que a gente denota por x a menos 1. Tá? Esse x a menos 1, o inverso do 3 é 1/3. Inverso multiplicativo. Por que o inverso do 3 é 1/3, professor? Também não consegui entender isso. Olha só, na multiplicação, a gente tem
um número na multiplicação, tá? Que é chamado de elemento neutro, multiplicação de números reais. O elemento neutro da multiplicação é o 1. Por que é 1, professor? Porque se você fizer 5 vezes 1, dá 5. 3 vezes 1 dá 3. Menos 10 vezes 1 dá menos 10. Ou seja, qualquer número que você multiplica por 1, você obtém o próprio número que você multiplicou. Tá? E isso caracteriza o elemento neutro na multiplicação. Tá? Então, o elemento neutro é porque ele não altera o resultado da multiplicação. Então, se você fizer 3 vezes 1 dá o próprio 3, o 1 não alterou o resultado da multiplicação. Ele é o elemento neutro da multiplicação, assim como o 0 é o elemento neutro da adição. Se você fizer 3 mais 0, dá 3. Ou seja, o 0 ele não altera o resultado da adição. Na multiplicação, o elemento neutro é o 0. Na adição, o elemento neutro é o 0. Na multiplicação, é o 1. Tá? Então, por que é importante saber quem é o elemento neutro? Porque na multiplicação, se você pegar o número que eu te dei e multiplicar pelo inverso dele, ou seja, faz o x vezes o x menos 1, isso é a mesma coisa que fazer o 3 vezes 1 terço. Né? Eu falei que o x vale 3 e o x é menos 1 vale 1 terço. Quando eu multiplico esse número vezes o inverso dele, qual é o resultado que dá? 1. Então, quando eu multiplico um número pelo seu inverso multiplicativo, o resultado é o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Então, sempre que eu tiver um número na multiplicação de números reais multiplicado pelo seu inverso multiplicativo, o resultado é o 1, tá? Que é o elemento neutro da multiplicação. Entendeu isso? Então, entende que a gente vai fazer uma correlação com as matrizes. Então, vou fazer um paralelo aqui para que você entenda. O que é o elemento neutro no caso das matrizes? O elemento neutro no caso das matrizes é a matriz identidade. Tá? Então, se eu te der uma matriz A, certo? E você tiver a inversa dela, você fizer A vezes a inversa da matriz A, então, quando eu multiplico uma matriz pela sua inversa, eu vou obter o elemento neutro, que é a identidade. Mesma coisa que aconteceu com os números. Multipliquei um número pelo seu inverso, achei o elemento neutro. Multipliquei uma matriz pela sua inversa, achei o elemento neutro. No caso das matrizes, é a identidade. Por que a identidade é o elemento neutro na multiplicação de matrizes? Qualquer matriz vezes a identidade vai dar ela mesma. Tá? Beleza? Então, dando continuidade aqui, tendo visto essa explicação, o que eu vou explicar para vocês? A matriz ortogonal é quando a inversa é igual à própria transposta. Isso significa que se eu pegar uma matriz e multiplicar pela sua inversa, se eu pegar uma matriz e multiplicar pela sua inversa, a gente viu que a gente vai obter a identidade. Se eu fizer o contrário, também dá a identidade. Se eu pegar a inversa e multiplicar pela matriz A, eu vou obter também a identidade. Só que nesse caso especial da matriz ortogonal, eu não disse para você que a matriz inversa é igual à transposta. Então, essa matriz aqui, ela é igual à transposta. Então, se eu pegar a minha matriz original e multiplicar pela transposta, é a mesma coisa que eu pegar a transposta e multiplicar pela matriz original, e isso vai ter que dar a identidade. Ou seja, a gente tinha menos 1 aqui, eu substituí pela transposta. Esse resultado aqui ele é interessante para a gente, galera. Por que motivo? É a partir daqui que eu vou descobrir se uma matriz é ortogonal ou não. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Vou colocar um exemplo, diferente um pouco do que eu coloquei na apostila aí. Da apostila eu vou deixar que vocês refaçam como exercício. Vou pegar uma matriz A para a gente testar se ela é ortogonal. 1 meio, raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2 e 1 meio. A gente vai fazer esse teste aqui para verificar se vai dar certo aqui, tá? Então, a gente precisa, para fazer esse teste, saber quem é a transposta. Quem é a transposta da matriz A? Linha vira coluna. E aqui, a segunda linha vira segunda coluna. Então, vamos calcular a primeira parte. A vezes A transposta. Ou seja, vou pegar a matriz A e vou multiplicar pela transposta dela. Bom, vou tentar fazer esse produto de maneira bem rápida aqui, tá? Vou pegar a primeira linha vezes a primeira coluna. Isso daqui vai dar o seguinte: 1 meio vezes 1 meio mais primeira linha, primeira coluna. Raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2.
Primeira linha vezes a segunda coluna. 1 meio vezes menos raiz de 3 sobre 2. Mais raiz de 3 sobre 2 positivo. Vezes 1 meio. Primeira linha, segunda coluna. Raiz de 3 sobre 2 vezes 1 meio. Dando continuidade. Menos raiz de 3 sobre 2 vezes 1 meio. Mais primeira linha vezes segunda linha vezes a primeira coluna. 1 meio vezes raiz de 3 sobre 2. Agora, segunda linha, segunda coluna. Menos raiz de 3 sobre 2 vezes menos raiz de 3 sobre 2. Mais 1 meio vezes 1 meio. Certo? Então, olha só. Para a gente fazer a conta rapidinho, vou explicar uma macetinha aqui que eu vou fazer. Você percebe que nessas duas entradas aqui, o que vai acontecer? Esse resultado aqui vai dar, dessa primeira parte, menos raiz de 3 sobre 4. Raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3, só que está negativo, 2 vezes 2 dá 4. E aqui vai dar o quê? Raiz de 3 sobre 4 positivo. Quando eu efetuar essa adição, menos raiz de 3 sobre 4, mais raiz de 3 sobre 4 dá zero. Então, na minha matriz, eu já sei que aqui vai entrar um zero. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Aqui vai dar negativo, aqui vai dar positivo, mas, efetuando a adição, vai dar zero. E esse resultado aqui, quanto é que vai dar? Essa primeira parte aqui vai dar 1 quarto, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, mais raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, raiz de 9 é 3, e 2 vezes 2 dá 4. 1 quarto mais 3 quartos dá 4 quartos. E 4 quartos é igual a 1. Então aqui vai dar 1, e aqui vai dar 1. Então eu acabei de mostrar o quê? Isso aqui é a matriz de identidade. Então A vezes a sua transposta deu a matriz identidade. A vezes A transposta deu a identidade. E agora eu faço o contrário. A transposta vezes A e tem que dar a identidade também. Se isso acontecer, a matriz A é chamada de matriz ortogonal. Então, A vezes A transposta deu a identidade. Agora vamos fazer o contrário. Então, agora eu vou ter A transposta vezes A. A transposta é 1 meio menos raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 positivo, 1 meio. E a matriz A é 1 meio, raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, 1 meio. Efetuando o produto aqui, primeira linha, primeira coluna, então isso daqui vai dar ó, 1 quarto, 1 meio vezes 1 meio dá 1 quarto, mais raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 dá raiz de 9 sobre 4, que é a mesma coisa que 3 quartos. Então, 1 quarto mais 3 quartos dá 4 quartos, que dá 1. Então, aqui é 1. Primeira linha, segunda coluna. Então, vai dar raiz de 3 sobre 4 menos raiz de 3 sobre 4, que dá 0. A mesma coisa aqui. Raiz de 3 sobre 4 menos raiz de 3 sobre 4, dá 0. Raiz de 9 sobre 4 é 3 quartos. 3 quartos mais 1 quarto dá 4 quartos, que é igual a 1. Isso aqui é identidade. Então, A transposta vezes A dá a identidade. Galera, eu fiz a conta bem rápido para acelerar o vídeo, mas eu aconselho que você faça essa conta bem devagarinho para você conferir o resultado, tá? Então, é importante que vocês treinem essas contas, porque eu percebo nas listas de exercícios que eu já recebi muita gente errando contas desse tipo, tá? Então, a gente tem A transposta vezes A dando a identidade. Então, eu provei que A vezes A transposta dá a identidade e que A transposta vezes A dá a identidade também. Consequentemente, essa matriz A é chamada de matriz ortogonal. Então, fechamos por aqui a segunda semana de aulas. Desejo a todos bons estudos. A lista de exercícios vai ser disponibilizada para vocês dessa semana, valendo 1 ponto. Estudem, tem bastante conteúdo já para que vocês possam estudar e aproveitem essa oportunidade. Estou fazendo essas videoaulas tal para tentar ajudá-los nessa caminhada de aulas remotas aí, tá bom? Bons estudos a todos e um abraço.